O que nós temos que entender são as etapas. Primeiro, o país ele se utiliza da tecnologia de mísseis e ele chega num patamar que ele consegue adquirir mísseis, construir mísseis que são de longo alcance e carregam muito peso. Esses mísseis são conhecidos como mísseis balísticos. Esta é uma outra nuance da guerra, como todos conhecem, chamada surpresa. Vai lá saber o que vários aviões cargueiros dos Estados Unidos, porta-aviões que comportam cargas incríveis. Tem porta-aviões, o Nimitz, por exemplo, tem mais de 100 aeronaves. Imagina-se o que não tem dentro de uma belonave desta. Então, não sabemos precisar o que será entregue a Israel, né, como auxílio de munições e auxílio logístico. Israel denuncia o uso de míssil iraniano com ogivas múltiplas. E Trump dá ultimato, né? Essa chamada aí do ultimato do Trump, nós já abordamos algumas coisas, vamos complementar agora. Israel disse que o míssil que atingiu o hospital Soroka, é isso? Sorocá, tinha múltiplas ogivas, o que amplia o dano e dificulta a defesa. Trump deu ultimato ao Irã e avalia como a intervenção militar do país poderia funcionar. Bom, ô Miquéias, nós já falamos bastante, né, sobre a postura do Trump. Agora, essa reclamação de Israel, né, dizendo que o ataque tinha múltiplas ogivas, isso que teria dificultado, né? Isso aí, uma ogiva dessa aí poderia ser nuclear, é isso? Por isso chama atenção. O que você pode aí resumir e clarear essa notícia para a gente, Miquéias, por favor? Não, Glauber, não se tratam de ogivas nucleares. A ogiva é o material explosivo utilizado ali, né, naquele armamento. A reclamação de Israel é justamente que o Irã não está escolhendo alvos fixos. Ele está simplesmente atacando de maneira indiscriminada, não importa onde vai cair, não importa quem vai atingir. Essa é a grande questão de Israel com o Irã, onde Israel não considera o Irã como apenas um inimigo estratégico por questões militares, por questões econômicas, e sim por alguém que ameaça a sua existência. O que o Irã faz é uma doutrina de dizer que Israel e as pessoas que moram lá precisam ser exterminadas. É diferente, pelo menos, da retórica de Israel. Vamos deixar claro aqui, numa guerra existe a retórica e aquilo que realmente se quer. A retórica de Israel é que Israel não detesta o povo iraniano. Israel entende que algumas lideranças iranianas querem destruir o seu país, enquanto o governo iraniano fala que Israel deve ser destruído. Inclusive, nós temos imagens aí de crianças que aparecem carregando mísseis. É óbvio, provavelmente esses mísseis não estão carregados, a imagem está aí na tela, mas mísseis sinalizando o poderio bélico do Irã. E se vocês repararem, ali no cantinho entre as duas crianças, vocês vão ver uma bandeira de Israel que está sobre um caixão. Ou seja, o objetivo é a destruição total de Israel e do povo judeu que mora em Israel. Então, quando Israel faz essa crítica, ele está dizendo o seguinte: olha, estão tentando exterminar o nosso povo. Velhos, crianças, jovens, eles não estão ali lidando só para derrubar o Netanyahu, derrubar o governo israelense. E aí você entra numa crítica que existem tratados internacionais que falam sobre esse tipo de ataque chamado um ataque de dispersão, né? E a gente tem as bombas cluster. Não foi esse o caso, não foi essa bomba que foi usada, mas as bombas cluster, elas são proibidas. E essa bomba que foi usada é similar, porque elas atacam uma área muito grande e pode atingir civis, inclusive mesmo após o lançamento dessas bombas, porque alguns desses projéteis não explodem de imediato e acabam formando ali um verdadeiro campo minado que, mesmo após o fim da guerra, continua vitimando civis. Bom, eu vou complementar aí, ô Miquéias, o que tu falou, fazendo a mesma provocação para o Júlio. A minha interpretação é o seguinte, né? Se esse míssil leva múltiplas ogivas, se Irã tivesse a ogiva nuclear, poderia aí
num desses ataques aí, uma ogiva nuclear, né? É a capacidade de lançar essas ogivas que ainda não se tem. Por exemplo, a Rússia fez um ataque na Ucrânia e utilizou, né, ogivas também, mas não nucleares, né? Se quisesse, poderia ter feito. Acho que esse foi um recado. Júlio Roque, tô exagerando aí na interpretação ou tem algum sentido? Por favor. Não, com certeza, Glauber, você tem algum sentido. O que nós temos que entender são as etapas. Primeiro, o país ele se utiliza da tecnologia de mísseis e ele chega num patamar que ele consegue adquirir mísseis, construir mísseis que são de longo alcance e carregam muito peso. Esses mísseis são conhecidos como mísseis balísticos, divididos em curto, médio e longo alcance, e os mísseis balísticos intercontinentais, que atravessam continentes inteiros. O veículo lançador, o Irã já conquistou. Com certeza, ele tem um míssil lá que é Shanhar, é um nome muito difícil de se falar, com muita consoante para se falar aqui ao vivo, eu não lembro o nome direito, mas sim, é um míssil balístico de 13 metros de comprimento, que carrega uma ogiva de 2.000 quilos, e ele tem até, acho que 8.000, 6.000 quilômetros de alcance. Então, nós estamos falando de uma arma poderosíssima, um míssil balístico, né, que pode alcançar o país de Israel, porém, as ogivas múltiplas são uma característica de armas nucleares, porque esses mísseis são lançados para o espaço, na sua reentrada, né, conhecido como veículo de reentrada e de cabeças de guerra múltiplas. Na reentrada, ele solta essas ogivas atingindo vários locais diferentes. No caso, né, não foi esse tipo de ogiva que foi usada, mas sim o tipo de míssil. O que dá a característica de você lançar ogivas, convencionais ou não, nucleares ou não, é um míssil e a capacidade dele levar a carga em quilos. E neste caso, o míssil leva 2.000 quilos de carga. É inacreditável, Glauber. É muita coisa. Agora, senhores, o Trump já enviou... o que já foi enviado pelos Estados Unidos lá para Israel? Tem caças, mais o que? Foi porta-avião? O que já tem lá conduzido dos Estados Unidos para defender Israel? Temos essa informação, Júlio Roque? Bem, Glauber, esta é uma outra nuance da guerra, como todos conhecem, chamada surpresa. Vai lá saber o que vários aviões cargueiros dos Estados Unidos, porta-aviões que comportam cargas incríveis. Tem porta-aviões, o Nimitz, por exemplo, tem mais de 100 aeronaves. Imagina-se o que não tem dentro de uma belonave desta. Então, não sabemos precisar o que será entregue a Israel, né, como auxílio de munições e auxílio logístico. Porém, nós temos uma pista, né, que foi dada até aqui pelos participantes, inclusive o Miqueias, que está remoto. Uma coisa interessante, as defesas de interceptação antiaérea estão se esgotando. Então, com certeza, esse apoio, né, de primeira mão, com certeza serão mísseis de defesa antiaérea, do tipo THAAD, Patriot, entre outros. O Arrow também é muito usado. Então, os Estados Unidos vai fornecer principalmente e imediatamente mísseis para defesa antiaérea, para depois fornecer talvez outros armamentos. Agora, precisar quais armamentos são esses e em que momento é muito difícil por esse fator surpresa e de toda essa confidencialidade da guerra. Ô, Júlio Roque, hoje nós temos radares, nós temos várias formas de controlar, né? O que seriam essas surpresas, né? Eu imagino que tanto Israel quanto o Irã, cada um conhece a capacidade militar do outro e cada um consegue, né, perceber o deslocamento, né, de tropa, o deslocamento
desses equipamentos. Como que é isso, cara? Tu já sabe o que pode vir? Por exemplo, os mísseis aí, Israel já sabia, né, que o Irã faria um ataque nessa proporção. Talvez não sabe aonde, né? E pelo visto, né, nesse caso, não deu nem tempo de... Quando lançado lá do Irã, não deu nem tempo de evacuar a população, né? Tanto é que 240 feridos, né? Nós falamos na notícia anterior. Como funciona isso, ô Júlio Roque? Para que a nossa audiência consiga entender melhor, por favor. Glauber, esta é uma parte da guerra muito interessante. Até agora falamos de mísseis, defesa de mísseis, ataque, enfim, não falamos de uma parte muito interessante, que é a parte de dados. O que seria isso? Vamos vislumbrar. Israel está sendo apoiado pelos Estados Unidos, o país que possui a maior constelação de satélites do planeta. Então você imagina o que os Estados Unidos pode fornecer em termos de informação para que Israel possa ter vantagem sobre o Irã. É simplesmente impressionante. Então nós vemos que muitas das vezes a informação é muito mais rentável, muito mais inteligente, muito mais eficaz do que uma arma como um míssil. Mas agora passando para o lado dos iatolás, o lado do Irã, nós também, como não saberemos, como nunca vamos saber, né? Que será que China, que também possui seus satélites, será que a Rússia, que também é a segunda em constelação de satélites no planeta, será que eles não estão fornecendo esses dados ao Irã através de uma comunicação segura? É uma pergunta a se fazer. Então, dados são importantes e a nova arma que destrói muito mais ou faz você se defender muito mais rápido, como o Glauber disse, é a informação. Pois é, cara, dos dois lados, né, tem essa capacidade, né, seja pelos Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, Irã e Rússia. Miquéias, o que pode vir pela frente aí, cara? Essa promessa, né, esse ultimato do Trump, se não cumprido, como é que fica, cara? Do outro lado, o Irã, ele tem uma motivação e provavelmente um parceiro que pode não deixar ele na mão. E os Estados Unidos? Vai bancar essa? E se ele não bancar, credibilidade fica de que forma? Principalmente o Trump, Miquéias, por favor. Ô Glauber, a credibilidade dos Estados Unidos, esse ultimato que ele deu, na minha opinião, não tem validade nenhuma. Se tivesse, há muito tempo, a gente não teria esse problema. O Irã já assinou tratados com os Estados Unidos lá em 2015, já participou de várias conferências com os Estados Unidos e com outras nações para tratar dessa questão de energia nuclear. A gente tinha ali a Agência Internacional de Energia Atômica, que deveria fiscalizar e o Irã não deixava. Pelo contrário, as poucas vezes que deixou, essa agência encontrou bases e usinas de enriquecimento de urânio que não estavam catalogadas. Então, tudo isso vem gerando um transtorno que mostra que a palavra dos Estados Unidos, as ameaças que os Estados Unidos vêm fazendo, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos não têm valor nenhum. Para a galera de casa entender, Glauber, o Irã diz que produz a energia nuclear, está enriquecendo o urânio para fins civis, ou seja, para gerar energia elétrica. Só que o padrão de geração de energia elétrica, através do urânio enriquecido, é de 3% a 20%. O Irã está enriquecendo o urânio dele a 60%, algo que todas as entidades que trabalham com energia nuclear afirmam que é extremamente desnecessário e que é um passo muito pequeno que se precisa se dar para chegar aos 90%, que é o necessário para a criação de uma bomba atômica. Então, todo esse cenário do Trump falar em ultimato, tudo isso, na minha opinião, não tem valor nenhum. O Trump está só tentando ganhar tempo, porque ele já tinha dado um ultimato de 60 dias, que não foi respeitado pelo Irã, aonde, no dia 61, Israel iniciou esse ataque. E aí, Glauber, a gente volta a falar também desse ponto, desse ataque que aconteceu com esse míssil de múltiplas ogivas, que vale a pena destacar o seguinte: como eu falei, esse tipo de ataque ele é condenado por vários tratados internacionais. As munições cluster, elas são proibidas em 120 países.
Não no Brasil. É engraçado falar isso porque o Brasil, que é signatário da maioria dos tratados de direitos humanos, produz munições cluster, que são essas munições de dispersão, e inclusive é um dos maiores exportadores dessa munição. E aí fica o detalhe, para quem que a gente exporta? Iraque, Irã, Malásia, Arábia Saudita e Zimbábue. Então, o Irã tem munição cluster, uma munição proibida por diversos tratados internacionais, proibida por 120 países, mas está lá munição brasileira para ser usado contra Israel, se necessário for. E a gente destaca que se esse tipo de equipamento começar a ser usado, Israel vai se tornar um verdadeiro campo minado e o número de baixas civis vai ser ainda maior. Cara, é difícil. Bom, eu estou vendo a repercussão no chat, né? E muita gente repercutindo que desde 7 de outubro, né, até hoje, quando o conflito estava concentrado em Gaza, Israel fez vários ataques a hospitais também ali em Gaza no mesmo argumento, né? No mesmo argumento, não do argumento do Irã, mas nesse argumento que o direito internacional militar protege quando os hospitais são usados, né, para esconder base militar. É o que o Israel sempre alegou em relação a Gaza, né, dizendo que o Hamas fazia subterrâneos ali, bunkers, túneis e usava, né, os hospitais como pretexto ali, tentando fugir dos ataques de Israel. Bom, depois de vários ataques, de várias ações, chegou o momento que Israel começou a atacar essas unidades de saúde, também buscando cumprir o objetivo. O que chama atenção agora é que é apenas na primeira semana, no 7º dia. E já teve aí grandes ataques, né, envolvendo civis de Israel. Ô, Júlio Roque, contextualizando tudo isso, até também na questão psicológica, informacional, tem muito impacto, né, quando você faz um ataque desse. Mas, na opinião pública, o Irã faz um ataque, 7 dias de conflito direto com Israel, mas quase 2 anos, né, de conflito que Israel já está tendo a opinião pública, já está tendo uma guerra informacional contrária, né, que é a questão da Palestina e Gaza. Irã ficou mais à vontade para fazer um ataque dado esse contexto, ou eles não estão não aí para nada mesmo e fizeram o que quiseram? Por favor. Com certeza, Glauber. A opinião pública tem peso e peso gigantesco em todas as guerras. Com certeza, né, estou fazendo aqui uma pequena analogia, um paliativo, o pessoal pró-Palestina com certeza está do lado do Irã. Isso é uma coisa praticamente óbvia. E nós vimos pela internet os movimentos pró-palestinos espalhados por todo o mundo, dentro da Europa, nos Estados Unidos, né, inclusive nos arredores, né, de Israel. Então, essa opinião pública, com certeza, é muito bem-vinda para o Irã, porque tem um reforço, né, para se respaldar que Israel ataca a faixa de Gaza, ataca os palestinos. Essa vai ser a narrativa que vai defender o líder supremo do Irã, né? Apesar de que, né, falamos ontem no Fala Glauber News, envolve um outro nicho, que é a religião. Estamos falando de países que estão no entorno que são árabes, a divisão é clara entre sunitas e xiitas. O Irã é um país xiita, que é a minoria. O país sunita é mais, vamos dizer, mais próspero em termos financeiros. Podemos exemplificar o Catar, a Arábia Saudita, entre outros, mas eles ainda têm os seus problemas internos. Então, é muito mais complexo que nós imaginamos. Cada vez que olhamos mais para dentro do problema, aparecem problemas concêntricos. Então, são vários problemas dentro de um mesmo problema que gira em torno desse tabuleiro geopolítico chamado Guerra Irã e Israel. Bom, e nessa aí, cara, nós temos ataques que nós não podemos nem dimensionar o que pode vir aí, né, cara? Quando a gente fala de uma notícia dessa,
ela chama muita atenção, né? Um ataque, vamos sempre chamar de ataque covarde, e aí vai vir essa questão informacional, né? Imagens que vão ser trabalhadas muito forte, vão vir novas imagens mostrando ataques em Gaza promovidos por Israel, e isso vai ficar, né, sempre num debate e formando a opinião pública. Agora, nós estamos falando aí, cara, nós estamos falando de um conflito totalmente diferente, né, Júlio Roque? Um conflito totalmente diferente porque Israel e Irã estão a quantos quilômetros de distância ali? 1.500 quilômetros ou mais? Qual é a distância exata ali entre um país e outro? Bem, exata eu realmente não sei, Glauber, mas gira em torno, dentro dessa faixa que você acabou de citar, de 1.500 a 2.000 quilômetros. Coisas que mísseis ultrapassam tranquilamente. Então, nós estamos falando de uma barreira natural, me desculpe, que chama-se relevo. Então, estamos nas cercanas de um país a qual o outro, para se ter acesso, você vai passar por um deserto dentro de vários outros países para chegar no seu inimigo. Então, essa guerra de mísseis é muito plausível. O avanço disso tudo mostrou aí que Israel agora já sobrevoa o território do inimigo com suas aeronaves. Isso é um passo importante dentro de uma guerra moderna, porque a consciência situacional, você fica muito mais apurado, atualizado do que está acontecendo, porque seus aviões estão passando em loco em cima do país. Você pode atacar diretamente o que você está vendo ou fornecer informações para o seu país que está lá na retaguarda para atacar com mísseis esses alvos pré-determinados nas aeronaves. Então, a superioridade aérea de Israel é uma ferramenta muito bem implementada que, com a ajuda dos Estados Unidos, sem dúvida, vai dar muito problema para o Irã. O que me impressiona até agora é que o Irã não para de jogar mísseis, né? Uma vez conversando com o meu amigo, grande amigo Carcará, ele falou que é possível que o Irã esteja lotado de túneis. Passaram décadas, né, fazendo túneis profundos, sabendo desse futuro ataque de Israel ou dos Estados Unidos. Então, você conseguir chegar nos principais meios e até mesmo no líder supremo, vai ser muito difícil, Glauber. Pois é, o Júlio Roque, a nossa produção cantou aqui, falou que em torno de 2 quilômetros, 2.100 quilômetros é a distância. Diferente de Gaza, né? Que Gaza, Israel conseguia fazer, né, ataques de infantaria, conseguia fazer diversos ataques no terreno, né? Já ali, Israel e Irã é isso, né? São 2 quilômetros de distância, é míssil pra cacete. Agora, qual seria, Miquéias, a resposta que Israel poderia dar para atuar nessa guerra psicológica também, né? Israel que mostrou superioridade logo nos primeiros dias e agora no 6º, 7º dia fica uma situação que acaba que foi uma confirmação da promessa do Irã, né? Porque o Irã falou que teria uma resposta à altura, né? E nessa de resposta à altura de um lado e de outro, o Irã atacou e deixou muito sofrimento em Israel. Foi a promessa cumprida, o Miquéias? E outra coisa, né? O que Israel pode fazer que confirme, né, também essa promessa de dar uma resposta, que a resposta total, o Júlio Roque acabou de falar, né? A resposta total prometida por Israel seria pegar o líder supremo e isso pode não ser uma tarefa fácil. Por favor, Miquéias. Glauber, o que Israel já está fazendo, na verdade, é tentar descredibilizar o governo iraniano, matando suas lideranças, destruindo as mídias estatais, destruindo as delegacias da polícia da moral. O Irã tem uma polícia, um órgão policial focado ali só em investigar crimes contra a moral. A mulher que não usa as vestimentas adequadas,
a mulher que quer dirigir, que quer estudar, e o cidadão até que quer andar com um cachorro, porque agora o Irã resolveu dizer que andar com cachorro é uma tentativa do Oriente influenciar, do Ocidente influenciar a cultura iraniana, porque o cachorro é um animal sujo que representa o mal e toda aquela coisa ali. Então Israel está atacando as suas lideranças e atacando esses órgãos considerados órgãos de repressão, para justamente dizer ao povo iraniano, olha, eles estão fracos, a hora de uma revolta é essa. Inclusive, o Shah, que mora hoje nos Estados Unidos e é filho do antigo líder do Irã, que foi derrubado pela Revolução Árabe, está mandando um recado para o Irã dizendo, olha, eu tenho um plano de progresso e democracia para o Irã, um plano de progresso e liberdade para o Irã. Basta a população querer e apoiar que nós vamos para aí. E como ele mora nos Estados Unidos, isso daria um sinal de que ele, retomando o poder que a família dele tinha até 1979, os Estados Unidos levariam para lá a democracia americana. Se isso é bom de fato para o Irã, já é outra coisa questionável. Mas, considerando o cenário que o Irã vive hoje, existem muitas pessoas que realmente estão descontentes com o cenário que o Irã vive. Muitas pessoas que não gostam como os ayatolás comandam aquele país, então existe uma tendência de revolta. Inclusive, Glauber, nós temos informação que ex-militares atuam hoje como agentes do Mossad, fazendo apontamento dos lasers que guiam os ataques israelenses até as baterias antiaéreas, até as delegacias, até os alvos de interesse de Israel. Então, quando chegam essas informações para a gente de que ex-militares iranianos estão trabalhando junto ao Mossad, isso significa que Israel está, obviamente, botando dinheiro nessa operação para contratar agentes infiltrados no território iraniano, mas que também as pessoas de lá, inclusive pessoas ligadas ao exército, não querem mais a permanência do atual governo. Só que para isso, Israel precisa ainda enfraquecer cada vez mais esses órgãos, aqueles que são símbolos da repressão e do poder dos ayatolás no Irã, para que a população se sinta à vontade de ir para as ruas se manifestar contra o governo. Mas até agora, a informação que a gente tem é que o movimento ainda não foi esse, que pelo contrário, muitas pessoas estão indo para as ruas manifestar-se pedindo maior ação e maior força dos ayatolás contra Israel. Não à toa que Israel fez um ataque à TV, né? E essa é uma missão também de Israel, né? Júlio Roque, só para fechar esse ponto aí, aquele ataque à TV estatal feito pelo Israel, né? Feito por Israel da TV estatal do Irã, é justamente para tentar neutralizar aí parte dessa comunicação, né? Mas parece que o ataque não foi bem sucedido, né? Tem uma imagem, né, que chama atenção, a repórter lá fazendo o trabalho dela e de repente ela escuta, né, o impacto e, pelo que consta, horas depois ela estava no ar, continuando dando notícia. Por favor, Júlio Roque. Perfeito, Glauber. A imagem dos vídeos que estão vinculados aí às redes sociais é exatamente essa. São dois repórteres, um homem e uma mulher, a mulher com as vestes, né, de uma mulher árabe xiita, e a reportagem está rolando e de repente uma explosão muito grande, você vê a mulher indo para trás, fumaça, o teto caindo, né, e depois o Irã falando que conseguiu acertar com um míssil essa TV estatal do Irã. Isso mostra a importância da informação vinculada, né? O que nós acabamos de falar aqui, a importância da informação. Então, como outros participantes já falaram, a primeira a morrer numa guerra é a verdade, então esses veículos de informação se tornam ferramentas preciosas nesse momento da guerra. E como o Glauber falou também, logo após o ataque, o Irã publicou um outro vídeo com a mesma repórter, a mesma mulher, talvez em outro lugar, isso eu não tenho como precisar, eu só vi o vídeo, falando que não adianta atacar e destruir, que nós agora estamos em outro lugar, fazendo transmissões do mesmo jeito que antes, enfim.
Então isso mostra a importância de atacar centros nervosos de informação. Para dar um adendo sobre isso, o Israel acabou de realizar um grande ataque hacker, né, sobre as mídias e todas as informações de dados digitais no Irã. E vou mais a fundo. Esses hackers conseguiram atacar contas de criptomoedas, né? Isso que é muito interessante. Não é só minar, atacar míssil, não. Eles conseguiram apagar ou roubar as criptomoedas do país. Então você vê a que nível está a guerra. Já atingiu o ciberespaço, que isso que também é muito importante. Se você não tem como trafegar dados durante uma guerra dessa, realmente você está numa complicação muito grande e terá que usar sinais de fumaça, fazer uma fogueira e usar um lençol como os índios antigos. Para dar um outro exemplo, né, igual nós estamos aqui, Glauber, foi exatamente assim, né, que caiu um míssil. Imagina, Glauber, no meio dessa transmissão do seu Fala Glauber News, um míssil cair no prédio e a gente ter que sair evacuado aqui porque estamos transmitindo informações valiosas. Pois é, cara, tô pensando nisso, hein? Mas quando eu falo que não foi bem sucedido é porque o objetivo estratégico da guerra era anular a capacidade de transmissão da TV, né? Então, se cair uma bomba no Fala Glauber News e tivermos capacidade de continuar trabalhando, o objetivo não vai ser atingido. No máximo vai colocar medo, vai dar um prejuízo financeiro, mas se tratando aí da TV estatal do Irã, tem mais dinheiro, né, para fazer isso. Aqui, cara, se cair, cara, o teto já paga a nossa operação. Se faltar luz, já desliga o canal, né? Não precisa de muito. Então não taquem bomba aqui, por favor. Vai, Júlio Roque. Muito, muito bem pensado, Glauber. Porque se cair um míssil aqui, desceremos com nossos celulares e continuaremos a transmissão para os espectadores do Fala Glauber News com o celular. Isso para quem estiver vivo, né? Por exemplo, o Batata vai ser o único que vai estar vivo, né? Porque ele está aí um tempão, né? Não falou nada, né? Batata deve estar lá fora no telefone, sei lá, fazendo alguma coisa, né? Não, Batata? Eu tô aqui apreciando aqui os nossos colegas aqui discorrendo sobre o assunto grandioso e fico perplexo em saber que as grandes instituições mundiais, que elas vêm a limitar esses combates, elas nada funcionam, é a grande verdade, elas nada funcionam. Observando por que elas não funcionam, cadê os limites? Temos duas nações jogando bombas uma na outra, simplesmente para desestabilizar psicologicamente a população. Olha onde nós chegamos, cadê as grandes instituições? Olha, mal comparando, fazer uma analogia, aqui no nosso Brasil, há um pequeno tiroteio em uma comunidade, já aparece papelada de ONU, direitos humanos e tudo mais sagrado. E lá nos Estados Unidos, e lá em Israel, e nada aparece. Crianças morrendo, famílias desabrigadas, e ninguém aparece. Cadê aquelas reuniões mundiais onde são assinados tratados importantíssimos por grandes nações? Ninguém se mete, ninguém fala nada, somente países interessados, ou melhor dizendo, com interesses exclusos, não na população, não na segurança mundial, não. Eles querem interesses que nós sabemos, econômicos, seja em base de combustíveis, seja por qualquer outro tipo, menos na segurança daquela população. Nada mais. Isso é importante. Ou final, ou mesmo dizendo, para nada serve esses grandes tratados. É isso aí, Batata. Vamos nessa. Nós temos aí, né? Aqui no Brasil a gente acaba tendo mais conhecimento da repercussão. Lá, provavelmente, né? Tá tendo alguma repercussão também. Mas fato é, né, cara, que aqui no Brasil é exatamente do jeito que você falou, né? Cortou uma árvore, já tem um monte de coisa, né, cara? Teve um tiroteio, um monte. Agora morreu por isso, igual morre todo dia aí. Que não tem importância, né? Isso aí é uma nação definindo as suas prioridades, né? Que infelizmente, né, estamos aqui lutando, passando conhecimento e informação
porque é uma constatação, né, cara? A polícia, a segurança pública, aqui, a Força Armada, nesse país, não é prioridade, infelizmente. Não para nós sim. Para você que está em casa, sim. Mas para as autoridades e para a grande comunicação do país, infelizmente, não.